E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, hoje o Mundo dos Atleticanos comigo, né? Os últimos dois foi com o Felipe e hoje comigo. E a gente vai comentar um pouco sobre o último jogo, né? Do Atlético Paranaense contra a equipe da Ponte Preta. Primeiro, né, só para dar uma rememorada, na minha opinião, a vitória contra o São Paulo foi tipo um milagre, né? Porque naquele dia o Paulo Autuori entrou com uma escalação, na minha opinião, equivocada, mas durante aí o segundo tempo, né, o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim e o segundo tempo ele conseguiu, com algumas substituições, algumas atitudes de alguns jogadores, ele conseguiu reverter o placar e o Atlético saiu vitorioso com o gol do Otávio e do Hernani. Né? Nesse jogo contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, mais uma vez eu acredito que ele escalou a equipe de uma maneira equivocada. Pelo seguinte, jogadores, por exemplo, como o Pablo, né, o Marcos Guilherme, o próprio André Lima, você tem que colocar ou um ou outro. Né? A gente sabe, por exemplo, que o André Lima, a função dele é colocar a bola para dentro do gol, ele vai jogar no terço final de campo. Então, a dele não é vir voltar por meio de campo, buscar a bola, criar o jogo. Se ele não é municiado, né, pelos meias, pelos laterais, pelos volantes, não tem como, fica difícil. Então se torna um jogador nulo, menos um dentro da partida, vamos dizer assim. O Pablo é um jogador esforçado, né, mas é um jogador que nas últimas vezes que entrou, as últimas atuações que teve, não correspondeu. Né? Ele estava fazendo meio central em outro jogo, nesse jogo contra a Ponte ele até fez a ala, o extremo, né? O jogo jogando como ponta, né? Direito e o Nicão, que na minha opinião rende mais no lado esquerdo. Aí eu acho certo, o Nicão ali é intocável. Aliás, jogadores intocáveis na minha opinião dentro do time é Nicão e Walter, Otávio e Thiago Heleno, né? E o Everton. Então são jogadores que, vamos dizer assim, fazem, na minha opinião, no meu modo de ver o futebol, parte ali do corpo, né, da espinha dorsal do time. Então, se você tirar um desses jogadores, você já está. Ele poupou o Otávio, começou com o David, começou com o Hernani jogando aquele futebol, né? Às vezes vai, às vezes não vai, mas no jogo contra a Ponte Preta ele até quase acertou uma bola, né? Quase fez um gol de falta, não fosse a trave. E o goleiro, e só. Nada mais, não produziu nada além disso. Então, fica ali um meio de campo, né? Ineficiente, né? Ineficaz. Né? Um jogador, por exemplo, o Pablo correndo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, só para recuperar a bola ou para recompor. Né? E se você for analisar os gols que o Atlético tomou, né? O primeiro, uma falha do Pablo, ele mesmo assumiu. Né? Uma bola fácil, que era testar, e ele se esquivou da bola e acabou fazendo o passe para o Fábio fazer o gol. Então, já começou a escalação equivocada, teve erros individuais dentro da partida, então um dia pro Atlético daqueles, terrível. Aí o segundo gol, né, da equipe da Ponte Preta, aquela história, né? O Atlético, o Walter cobrou uma boa falta, o Paulo André chegou, tudo bem, né? Conseguiu empatar. Mas depois continuou morcegando, continuou atrás da linha da bola, permitindo que a Ponte Preta tomasse conta, as rédeas do jogo da partida, né? E o segundo gol, se você for ver, o Reinaldo ele sai, né, da marcação do Pablo. O Pablo não acompanha o Reinaldo. Ele faz a tabela, né, com ele mesmo, pega a bola, passa pelo David que não corta, não mata a jogada como deveria cortar, e corta seco o Paulo André. Então três jogadores erraram, Pablo na marcação, David e Paulo André. Ficou de cara com o Everton e fez o gol, ou seja, daí um erro coletivo. Né? Ruim, porque não é normal acontecer esse tipo de coisa. Né? Três errarem numa sequência. E depois o terceiro gol foi de matar. Né? O Anderson protegeu a bola, o Everton deveria sair, não interessa como, aquela bola, ou você tem que sair, é óbvio que você vai se machucar, o zagueiro escorregou, tá protegendo a bola, o outro tá atrás, né? Você tem que disputar a bola, então você tem que ir agarrar de um jeito que você não solte nunca. Né? E não foi o que aconteceu. Acabou meio que espalmando pro Wanderson, houve uma trombada e a bola acabou entrando. Então,
aquela história. E o último gol do Atlético, o David meio que num freestyle, com os dois pés, com as duas solas do pé, deu um passe pro Walter num lance casual também, não foi aquela jogada criada. E o Walter desencantou aí no Brasileiro. Tomare que no jogo sábado Santos aí, jogo sábado às 18 horas contra o Santos da Arena, o Walter desencante, né? Ele ganha confiança, na minha opinião, titularíssimo, né? E eu acho o seguinte, o Walter ele tem que jogar como ele jogava lá nos tempos de Goiás, né? Então ele pode flutuar, porque ele tem essa qualidade, ele tem visão de jogo, ele é um jogador diferenciado. Então, por um lado, se o Nicão não pode sair, talvez ele do lado esquerdo, ou pode alternar com o Walter os lados, o Walter tem que ficar, né? Ah, mas daí o Walter não é o centroavante, o Walter não é fixo, então ou coloca o André Lima ou o Pablo lá no miolo da grande área, né, no terço final de campo, para fazer essa função de centroavante, né? Aí você coloca o Vinícius, por exemplo, como meia, não sei, tentar aí o outro jogador que não jogou, por exemplo, o Bruno Mota, o Pereirinha, porque tá faltando essa peça. Falta é uma escassez geral no futebol brasileiro, esse meio de campo, né? Na verdade, no futebol moderno, todo jogador tem que ser decisivo, do goleiro ao atacante, ao ponto. Não tem essa história de que, mas o meia que vai criar, um meia que vai fazer, o atacante que vai resolver. Não. Tanto é que os volantes estão sendo decisivos, né? Os atacantes não estão conferindo, mas abriram espaço para os atacantes, os volantes, até o zagueiro, nos últimos jogos, concluírem e nos darem as vitórias aí contra, por exemplo, contra o São Paulo. Então, na minha opinião, também acredito que o Paulo André voltando de lesão, com o Wanderson não se deram muito bem, né? Talvez poderia ter iniciado Marcão e Wanderson, já jogaram um tempo de Ferroviária juntos, né? Mas é aquela história, decisão do treinador. Então entrou daí no caso o Paulo André. A gente sabe que é um zagueiro que tem limitações pela idade, é um zagueiro lento, né? Não é aquele zagueiro rápido. Aliás, o primeiro zagueiro que nós temos é o Thiago Galeno, então nos fez falta, foi um desfalque. E nós precisamos aí de reforços, então nós aguardamos ansiosamente por 4 reforços o mais rápido possível, né? Para dar uma oxigenada na lateral esquerda, no meio de campo, talvez lá no ataque, entendeu? Na volância. Então nós precisamos, tomara que o Jadson permaneça, eu torço pela permanência do volante Jadson no nosso plantel, para justamente nós termos opções, né, de jogo. E sábado nós estaremos lá. E uma coisa que eu queria comentar é que nós vivemos num regime democrático, né, dentro do país. E toda a sociedade estabelece leis e regras para o bom convívio, né, das pessoas, dos cidadãos, porque cada cidadão tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, estou dando a minha opinião aqui estou expondo a minha opinião aqui para você que está assistindo, e a minha opinião não é uma verdade absoluta. Você pode comentar, pode rebater, pode gostar, pode não gostar, né? Tudo dentro do limite, óbvio, né? Porque existem leis e regras, uma constituição que se deve seguir dentro do país, né? A mesma coisa, né, funciona dentro do estádio, existem regras. Certo? Quando você quebra essas regras dentro do estádio, há punições, assim como na vida. Quando você quebra uma regra, um acordo, há punições, certo? Eu sinceramente espero que a torcida organizada, né, entre com a bateria no jogo, porque está faltando nos últimos jogos, está muito ruim, está faltando sintonia entre todos os setores. É óbvio que a bateria ajuda muito nessa questão de dar o ritmo, né, da festa, do barulho, das canções. Então, a Fanáticos não está entrando, a torcida organizada não está entrando com a bateria por uma decisão dela, né? Porque o clube não está permitindo a entrada, por exemplo, de bandeiras, de faixas, etc., né? Está punindo a organizada, e o Atlético, o Caldeirão, tá uma coisa de louco, né? Você escuta só xingamentos, pouca gente incentivando, e não pode, né? Nós precisamos do efeito de arena, valer esse efeito, até porque o time do Santos é um bom time, né? Tem alguns falcos na zaga, mas tem jogadores do meio para frente que são jogadores decisivos, né? Então nós precisamos
nos valer do mando de campo e ganhar essa partida. E as próximas, Arena, nós precisamos dessa volta, dessa sintonia. E além do mais, nunca no estádio Joaquim Américo Guimarães se proibiu a massa, a torcida, de cantar. Não tem como você proibir uma massa, um coro, cantando uníssono, né? Caldeirão, ou vamos, ó meu furacão, não tem como você proibir. Então, esse tipo de coisa não foi proibido. E o torcedor precisa incentivar, precisa cantar, né? Vaiar o time adversário, não xingar os nossos jogadores, né? Na minha opinião, essa é a postura que eu tenho e que eu acho que a grande parte da torcida também deveria ter, e tem, né? Mas o que nos falta é essa sintonia ainda entre os setores, né? Todos os setores do estádio, que nos está faltando isso nos últimos jogos para que a gente possa ir embalar, né? Na sequência aí do campeonato. Bom, vamos lá. Qual que é o papel do torcedor? Apoiar, incentivar, acreditar sempre. Né? Isso eu tenho como princípio. Então, eu estarei lá sábado, lutando, cantando, incentivando o Clube Atlético Paranaense, acima de tudo e todos. E eu aguardo você lá no jogo contra o Santos. Forte abraço e até sábado.